Tudo é assim começando aqui pela Ruma TV, comigo, Mariana Rocha. Você sabe que dentro do Tudo é Assim a gente fala sobre uma infinidade de assuntos, aprofundando para você. E também temos aqui outros programas. Um que fala sobre arquitetura com Nadia Mello e outro que fala sobre beleza, cirurgia, estética, rejuvenescimento facial com a doutora Daniele Gondim. E hoje o assunto, inclusive, é saúde. A gente vai falar sobre uma preocupação que bate na porta de muitos pais na época chuvosa do ano, né? Esteja você no sul, sudeste, norte do Brasil. Aqui no Nordeste é no mês de junho que mais a gente se preocupa. Quando a criança tem febre, a primeira reação de qualquer pai, mãe ou responsável é coração apertar logo, né? O meu, pelo menos, quando meu filho tem febre, eu já fico logo preocupada. Mas saber reconhecer o que está acontecendo pode fazer toda a diferença. O Brasil viveu, em 2024, a maior epidemia de dengue da história. Mais de 6 milhões de casos e, enquanto isso, a bronquiolite continuava sendo a principal causa de internação de bebês no país, com quase 75 mil hospitalizações só no último ano. 2 temas, 2 alertas e 2 especialistas que vêm aqui para falar com clareza, de forma bem didática, sobre o que todo responsável precisa saber. Eu recebo aqui, então, agora, no nosso programa, no nosso Estúdio Jardim, venham cá, doutora Adriana Dantas, que é pediatra, e doutora Camila Barros, que também é pediatra. Bem-vindas! Vamos ajudar os pais, os responsáveis, os avós, todo mundo que se aperreia com esses meninos, quando começam a surgir essas doenças, né? Especialmente quando são bebês, né? Que são ainda seres mais frágeis, que a gente se preocupa ainda mais. E se é mãe e pai de primeira viagem, então, aí que a gente se banana toda, né? Meu Deus, o que é que esse menino está sentindo? O que é que eu posso fazer? Levo no pronto-socorro ou não? Então, eu queria começar perguntando sobre o que a gente estava falando aqui, da bronquiolite, não é isso? Porque tem bronquite, né? Bronquiolite, eu que não sou médica, minha gente, eu já confundi tudo. Asma, a pneumonia, enfim. Como diferenciar, doutoras? Ajudem a gente. Como identificar os sintomas, saber o que é o que? Certo. Gente, boa tarde. Primeiro agradecer, Mari, a oportunidade de falar sobre assuntos tão importantes, realmente, para que os pais possam entender com precocidade os sinais de alerta e possam intervir da forma adequada. E aí tem essa confusão, bronquiolite, bronquite, pneumonia, asma, resfriado simples, porque são sintomas, geralmente começam com os mesmos sintomas e se confundem. A gente vai dar uma pinceladinha em cada um, de forma bem didática, como Mariana bem falou, para que vocês possam tentar assimilar e diferenciar em casa e saber o momento certo de procurar um pronto atendimento, por exemplo. O resfriado simples, Mariana. Resfriado simples, geralmente, são vírus os envolvidos, e aí os sinais clássicos, narizinho escorrendo, aquela febre baixa, uma tosse leve, esporádica. Febre baixa é até quanto? 37,8, 38 graus, 38,5. A criança está bem, estado geral maravilhoso, está se alimentando, está correndo, está brincando. Aquela criança que você olha e diz, está doente, não. Mas aí você vê um narizinho escorrendo, uma secreção clarinha, resfriado simples, geralmente é autolimitado, né, Camila? Uhum. Por volta de 7, 8 dias a criança vai estar ok. Ok, falamos de resfriado simples. O resfriado simples pode evoluir para uma bronquiolite. E o que é bronquiolite? Bronquiolite é quando aquele vírus que estava lá na via aérea superior migra para os bronquíolos. O pulmãozinho, ele tem dentro do pulmão como se fosse uma bola, uma bexiga, só para ficar meio didático. E dentro dessa bexiga de ar, existem como se fossem umas arvorezinhas que a gente chama brônquios. E nas pontinhas desses brônquios existem os bronquíolos, que é onde acontece a troca gasosa. E aí o vírus, que antes estava lá na via aérea superior, ele migra para esses bronquíolos, para o final da via aérea. Lá ele vai provocar uma inflamação, a partir dessa inflamação vai acontecer o edema, vai inchar aquela região, o ar vai passar com dificuldade e o que é que vai acontecer na criança? Ela vai cansar. Você vai perceber aquela criança que por volta do 3º ao 4º dia que começou com resfriado simples, começou a ficar cansadinha. E aí esse é o sinal de alerta da bronquiolite. Bronquiolite, inflamação,
né, nos bronquíolos. O nomezinho já é quase O IT, né? De inflamação. Mas aí, por exemplo, esse resfriado pode evoluir para isso, mas quando evolui, é porque a gente deixou de medicar, é porque expôs, ou porque já ia evoluir de todo jeito, porque é um vírus específico, como é que a gente... Por que acomete tanto, né, os bebês pequenos? É a imaturidade mesmo, né, do sistema imune da criança. Então, isso influencia bastante. Por que a bronquiolite, né, acontece exatamente abaixo de 1 aninho de vida? Porque nessas crianças, né, nessa faixa etária, principalmente até os 8 meses, na verdade, esse sistema imune ele ainda não está formado, digamos assim, ele não foi exposto a tantas coisas, então a imunidade está ali se construindo. Então, neles, os sintomas costumam evoluir mais rápido e com mais gravidade. Crianças mais velhas não vão ter bronquiolite? Vão, mas elas vão passar, às vezes, até assintomáticas. Ou então, como apenas um sintoma de resfriado simples. Elas vão debelar, digamos assim, aquela infecção, a doença vai se resolver sem muita coisa. Mas, normalmente, todas elas começam com esses sintomas leves, inespecíficos. Uma febre, um nariz escorrendo, um nariz Começa entupido. sempre assim, depois de quantos dias, mais Na ou menos? bronquiolite, o clássico, é por volta do 3º ao 5º dia, aquela criança que está com sintomas gripais leves, evolui com cansaço. Certo. Quais são os sinais de cansaço, doutora Adriana, que você vai observar? Batimento de asa nasal, a criancinha vai começar a abrir e fechar o narizinho por dificuldade de respirar. Retração de fúrcula, essa baixinha que a gente tem aqui no pescoço, você vai perceber o afundamento dela quando a criança respira. As tiragens intercostais, subcostais, quando você percebe... Traduz aí pra gente. É a barriga, Isso, o bucho quando do você menino. percebe a costelinha da criança mais evidente. Você consegue ver. Isso. As costelas, na hora que tá respirando. Exatamente. E a Eu vejo recusa- muito isso nos partos, quando a criancinha, o bebezinho nasce cansado, os primeiros sinais é o afundamento Pronto. aqui, né? Taquipneia, você vê bastante, que é quando a vejo. criança faz aquela taquipneia transitória, mostrando as costelinhas, aquilo é um sinal de esforço respiratório. Isso, o esforço A respiratório. criança pode apresentar gemência também, às vezes até dormindo você percebe o barulhinho, o chiado, né? Isso geralmente é a bronquiolite. Geralmente, sim. Ou começa com um resfriado simples e pode evoluir para uma pneumonia, por exemplo. E aí, qual é a diferença? A pneumonia é um diagnóstico clínico, certo? Você não precisa de exame nenhum. Isso é até interessante, porque às vezes os pais chegam desesperados querendo que a gente peça um exame para dizer se tem ou não. Às vezes nem é preciso, né? O aumento do número de respirações que a criança faz durante 1 minuto, acompanhado desses outros sintomas, né? Febre, mal-estar geral, uma criança que não melhorou daqueles sintomas de resfriado simples, isso já fecha um diagnóstico de pneumonia. E aí a gente vai auscultar e pode ter alteração quando a gente coloca lá o estetoscópio nas costinhas do paciente e consegue perceber ruídos, né? E é mais grave do que a bronquiolite? Sim. Depende. Pneumonias, existem pneumonias virais e bacterianas, de modo geral, né? As pneumonias virais em pacientes que já são um pouquinho mais velhos costumam ter uma evolução melhor. Pacientes com imunidade ok, né? Crianças saudáveis, ativas, que se alimentam bem, que estão vacinadas, elas têm formas menos graves. Então, a chance de evoluir bem é muito grande. Vai precisar de um antibiótico ou de uma medicação ali que o pediatra, né, que fez a avaliação, vai indicar e vai evoluir super bem. Crianças que têm algum fator de risco, crianças que não comem bem, crianças que estão aí devendo vacinas, que não estão com o calendário, né, o cartãozinho atualizado, elas podem evoluir realmente para um desfecho ruim. E esse ano, infelizmente, né, a gente tem visto aí ao longo desses anos essa dificuldade dos pais vacinarem as crianças, né, o movimento anti-vacina também que infelizmente ganhou força. E esse ano a gente tem visto muitos casos graves, né, Adriana? Muitos. Atualmente, eu acho que nossos leitos aqui, a nível de Rio Grande do Norte e Mariana, estão cheios, estão lotados. De crianças. Posso dizer com segurança, 80% com crianças com pneumonia, com bronquiolite. Ou seja, o dado que eu trouxe 2024 é pós-pandemia, justamente uma consequência desse movimento antivacina, né? Isso, é possível que tenha traz essas refletido nisso, sim. ou seja, os casos que agravam e precisam internar, né? Realmente. E isso pode evoluir para um óbito? Com certeza. É um desfecho extremamente, né, que a gente busca a todo instante evitar, mas alguns pacientes realmente, a exceção, a minoria, graças a Deus, eu costumo dizer muito que criança não foi feita para morrer, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a minoria, a exceção, infelizmente,
E quando atrasa muito também, a ida ao pronto-socorro. Por isso que a gente tá aqui para alertar os sinais que devem mandar aquela criança para o pronto-socorro. Um dado Justamente. aqui que eu não falei, na verdade, é que, ó, crianças, é um dado do Estudo Paraíba, né, um estado aqui do Nordeste, deste ano já, de que crianças menores de 1 ano respondem por mais de 57% das internações por bronquiolite no Nordeste. Né? Então, menores de 1 ano, bebês, né? Que são, como vocês falaram, que estão aí com os órgãos mais imaturos. Perfeitamente. Seria isso, Sistema né? imune, né? O sistema imune Mais também. vulnerável, exatamente. Seria isso? Eu falei alguma coisa errada? Perfeito. Gente, eu não é sou isso mesmo. médica, tá? Mas assim... Entendeu Exatamente perfeitamente. Então, quais são esses sinais de alerta que as pessoas devem olhar e dizer assim, não dá para esperar, ou dá para esperar e continuar medicando em casa? Então, vamos lá. Aquela criança menor de 1 ano, que começou com sintomas de resfriado comum, que eu já falei anteriormente, narizinho escorrendo, uma tosse leve, febre baixa. E por volta do 3º ao 5º dia de doença, começou a apresentar cansaço, com os sinais de esforço respiratório, que eu também já falei, batimento de asa nasal, retração de fúrcula. Estou falando a linguagem técnica, mas eu já expliquei previamente como vocês identificam. Então, essa criança merece uma avaliação presencial porque ela precisa de uma ausculta pulmonar para ver se tem algum comprometimento, enfim, uma evolução para uma pneumonia. A bronquiolite pode evoluir para uma pneumonia, Mari. A pneumonia nada mais é do que o acometimento do parênquima pulmonar como um todo. O tecido, né, do pulmão. Isso, o pulmão, ele ficou exposto àquele vírus ou àquela bactéria. Enfim, quando tem o acometimento do parênquima pulmonar, é uma pneumonia. E a bronquite? A bronquite vai no brônquio. Lembra que eu falei que dentro do balão arvorezinha. da arvorezinha tem os brônquios e no final os bronquíolos, a bronquite fica lá nos brônquios. Então é similar à bronquiolite? Não, porque não provoca tanto cansaço. Então a geral... bronquiolite é pior. É pior. Porque como lá no final dessa árvorezinha, onde ocorre a troca gasosa, como a Adri falou, é lá onde impacta a dispneia, a falta de A ar. criança cansa, tem criança que precisa de suplementação de oxigênio. Isso, entendi. Precisa ir pro oxigênio Isso, mesmo. precisa e aí suplementar. tem que ficar Tem no que ser hospital. hospitalar. É isso também que dificulta até o tratamento. É importante isso aí que você falou, a diferença, né? Na bronquite, por exemplo, a gente tem medicações que agem ali, naquele brônquio. Isso. E a gente consegue fazer uma broncodilatação. A famosa bombinha, por exemplo. Aquela bombinha, nossa, como meu filho já fez Aerolim, isso. famoso O famoso aerolim, aerolim, os isso. puffs, né? Exatamente. 3 puffs. Isso. Então, pacientes que têm uma broncodisplasia, pacientes que têm bronquite. Isso é para que têm outros- bronquite, É pros bronquite. brônquios. Bronquite geralmente responde a broncodilatador. Mas a bronquiolite, aí isso já não adianta. Alguns vezes vírus não respondem a broncodilatador. E quando, às vezes, sempre tinha acompanhado, por exemplo, meu filho, que teve bastante isso, justamente nessa fase até 2 anos, né, mais bebê, de a gente fazer e sempre associar a uma fisioterapia respiratória para fazer o quê? A extração da secreção. Perfeito. Sim. E aí, isso que a gente fazia em casa, conseguia uma pessoa que vinha atender em casa, mas eu sei que nem é todo mundo que consegue, tem acesso a isso. E nem é todo paciente que se beneficia Que da se bene- fisioterapia. Aí, quando é que, por exemplo, faz isso ou não faz? E em que casos faz? Geralmente a criança menor, ela tem mais indicação porque ela não sabe expectorar, ela não sabe retirar aquela secreção lá da árvore brônquica. E a própria expansibilidade do pulmão também, o fisioterapeuta trabalha muito bem. Então, essas crianças que cansam, que no hospital necessitaram de uma suplementação de O2, a fisioterapia acaba ajudando bastante para que ela consiga respirar bem em ambiente, sair do oxigênio. Até porque essas crianças não podem tomar xarope, isso é verdade? Isso aí eu quero saber, porque tem gente que diz que pode, aí tem avô que chega e a avó diz, não, mas toma um Você tá me fazendo xaropinho. comprar uma briga, Mariana. Ah, Como- minha filha, a gente tem que falar. Eu compro essa Eu eu compro. vai, compro vamos também, lá. mas com muito jeito. Vamos comprar com muito jeito. Eu sou mãe de 2, né? Então, na minha primeira filha, eu era bem, como é que eu posso dizer assim, bem polida, né, nas minhas condutas. Vamos segurar o máximo, vamos evitar o máximo, a gente vai evitar. Mas quando a gente vai pro segundo filho, acho que a paciência diminui um pouquinho e a experiência faz a gente ter outras condutas. Então, depende do paciente. Depende. Se eu tenho uma criança, por exemplo, E que depende faz do um- xarope, né, Camila? exato, faz uma lavagem nasal bem feita, consegue tirar aquela secreção, e aí eu tenho segurança de que a mãe tá lavando bem o nariz. Eu posso usar alguma coisa, não vou dizer o que a gente não vai medicar aqui. Não pode medicar. É. aqui. Medicar aqui pelo programa, mas medicar para
ajudar esse catarro a ser eliminado, sabe? Existem algumas medicações que, numa linguagem bem simples, ajudam a quebrar essa secreção. Fluidificam, ajudam a tirar esse catarro que está lá na via aérea mais fácil, elas criam um caminho. Então, se bem indicado, ele ajuda esse catarro a sair. E você não pode vacilar na alimentação, porque tem outra, diz, dá um chocolatezinho pro menino, não sei o que, eu sei que até porque até 2 anos não é indicado. Isso. Mas chocolate também engrossa a secreção, isso é verdade. Tem alimentos que atrapalham a expelir, principalmente quando a criança está doente? Olha, eu diria assim, o que é que ajuda? Líquidos. Então, se você conseguir dar líquido a essa criança, seja o que ela aceitar, às vezes a criança está tão enjoada que ela só toma leite, então dê o leite. Ela hoje não comeu nada, mas ela tomou suco, ou aceitou água de coco, ok, líquidos vão ajudar. Nessa fase dessas doenças respiratórias, o melhor é o líquido. Isso, lembrando que até 1 ano de idade não é recomendado sucos para criança, né? Sim. O leite materno seria ideal, a fórmula infantil seria também ideal, a água, evitar o suco até o 1º ano de idade, porque isso é preconizado nos protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria e a gente sabe que acaba gerando um malefício para as crianças. Mas é água, leite materno, a fórmula láctea de partida são excelentes estratégias para hidratar essa criança. Tá, então só retomando e reforçando. Quando levar direto para o pronto-socorro é quando percebe esse cansaço. Somente nesses casos? Não necessariamente somente com esse sintoma. Febre alta persistente. Ou seja, acima de 38. Acima de 38 graus, que você deu antitérmico, menos de 4 horas, a criança já voltou a ter febre. Tá muito prostrada, aquela criança que tá quieta demais, você olha, não é minha criança, essa criança não tá bem. Você consegue perceber. Exatamente. Recusa de líquidos, não tá aceitando hidratação. A questão do cansaço é condição sine qua non de levar para pronto-socorro, mas principalmente aquela febre alta persistente e recusa alimentar, você pode também levar com precocidade para uma avaliação presencial. Certo. Uma dúvida que surgiu até no meu grupo de amigas, que estava com a criança, uma bebê, com uma febre que ficou alta, acima de 39, inclusive, e essa febre já vinha aí há uns 2 dias, e ela não tinha nenhum outro sintoma aparente, né? Assim, pelo menos a mãe não conseguia identificar, certo? E aí ela tinha esse receio de levar no pronto-socorro, porque fica com medo de levar a menina para o hospital e pegar mais coisa, porque toda mãe tem medo disso. Levar, se eu levar lá vai pegar 500 outros vírus, bactérias, tudo que não presta. Aí diz, eu não sei, eu seguro em casa, levo no pronto-socorro porque é uma febre que vem, alguma coisa errada tem, mas não tem outro sintoma que eu consiga identificar se é uma bronquiolite, se é um resfriado. Quantos anos você falou, Mariela? Eu não tem nem 2 anos, é uma um bebê. Bebezinho, um lactente, né? E aí, ou leva numa consulta com a pediatra, porque ela tem o contato da pediatra ali, mas queria levar. Então, saber quando leva especificamente numa consulta, quando continua tratando essa febre em casa, eu sei que cada caso é um caso. Mas assim, num caso desse de uma febre que não tem nada associado, que ela não esteja percebendo. Isso. O ideal é que se ela tem esse acesso a uma consulta pediátrica, vá ao seu pediatra, até porque crianças nessa faixa etária com febre, sem outros sinais, ela pode ser indicativo de infecção urinária, por exemplo. Infecção urinária em criança, e era uma menina. Geralmente ela não diz muito o que geralmente tá é mais fácil. Exatamente. A febre é o único sinal que você encontra. Então seria prudente levar com certeza a um pediatra para que fosse feita uma investigação minuciosa. Se a criança está só com febre, está bem, deixa o pronto-socorro em stand-by, vai na pediatra e aí, se ela vir a necessidade de encaminhar para um serviço de urgência, aí a pediatra encaminha e diz, olha, tem que levar realmente no com pronto-socorro, certeza, né? Que precisa daí de um suporte maior, algum acompanhamento. Eu tenho dado aqui, não sei, vocês podem me confirmar, se uma novidade no SUS, né, do ano passado, inclusive, de que um anticorpo contra o vírus que causa bronquiolite. Isso. No caso, uma vacina, não é um anticorpo, ou vão desenvolver uma vacina, como é que estão esses estudos aí para, no caso, bebês prematuros e com comorbidades que podem ter essas complicações? Foi um grande avanço, né, pra gente, foi um ganho muito importante. Na verdade, é um anticorpo, ele não é uma vacina, é como se fosse o que a vacina vai gerar, ele já vai ali pronto, né? Você já recebe ele pronto. Sua imunidade é chamada passiva. Você recebe e já está imunizado. Então, foi um ganho gigantesco. Antigamente, existia o palivizumab, né? Que
precisava de algumas doses, digamos assim, dependendo da idade da criança, do nascimento, da idade gestacional. O prematurinho, ele recebia o palivizumab pelo SUS. E aí surgiu agora a Beyfortus, né, que é exatamente esse anticorpo para outros pacientes, não só os prematuros, mas cardiopatas, pacientes que têm alguma comorbidade relevante, pacientes sindrômicos, e aí entram nesses critérios de elegibilidade e recebem gratuitamente pelo SUS, e em dose única. Ah, então já estão recebendo hoje? Já estão recebendo. Saem da maternidade, inclusive. A gente que passa a evolução em enfermaria, vê se o paciente está dentro dos critérios. Mas no SUS e nos hospitais privados também, nas maternidades? No Não. SUS, para um grupo específico de crianças. Nesses casos. Entra com cardiopatias, não é toda criança que nasce. Porque vai que está assistindo, vixe, meu filho não recebeu isso. Bebês a termo, saudáveis, né? Meu filho nasceu no tempinho certo, não é prematuro, não tem nenhum desses critérios. Pode fazer? Pode. Mas pelo SUS, a prioridade são esses grupos de risco. Ou seja, antes de 37 semanas, Isso, né? Isso, com algumas indicações específicas. Não só prematuro, tem que ter ainda alguma comorbidade? Não, só a prematuridade, ela já é suficiente. Principalmente bebês prematuros extremos, né? Abaixo das 34 semanas. Todos eles podem receber. E recebem. A nirsevimab, né? Você faz até 1 ano, a criança antes de 1 ano de idade pode fazer a dose única, como Camila falou, e aí ela protege toda a sazonalidade. E em alguns casos específicos pode até ser repetida entre 1 e 2 anos, a depender da criança. Existe a vacina para gestantes e idosos, por exemplo. E na vacina, só reiterando o que Camila falou, a vacina vai ensinar o corpo a produzir o anticorpo, né? A produzir a defesa. Nesse caso já vem prontinho. Nesse caso já vem prontinho. A mãe vai produzir o anticorpo, vai passar para o bebê em um período específico. Passa mesmo, né? As pessoas às vezes perguntam se passa mesmo. Passa. E aí a criança já recebe o anticorpo, a defesa pronta. Isso. E o que é que vocês poderiam dizer para aquelas pessoas que têm bebês, crianças em casa, nesses meses mais frios, né? Não tão frios assim, mas assim, pra gente é um frio, né? Como eu falei, nesses meses de inverno, de mais chuva, para prevenir em casa. O que é que a gente pode fazer? Dar algum medicamento para reforçar a imunidade ou ter algum hábito com aquela criança? Por exemplo, a menina lá de casa, eu adoro dizer isso, divina, viu, Eduardo? Divina, quando o Pedro já começa a dar algum sinal que tá tossindo, que tá com não sei o quê, gosta de botar a Vick no pé com aveia, uma meia. O menino dorme de meia com o Vick debaixo do pé. Divina, ela é divina. Maravilhosa. Primeiro que tudo, né, manter sempre aquela criança bem alimentada, bem hidratada e com as vacinas atualizadas. Chegar em casa, se for um bebezinho pequeno, lavar as mãos antes de ter contato com aquela criança. Se tiver gripado, usar máscara. Evitar ambientes aglomerados com crianças menores de 1 ano, porque a gente sabe que a circulação do vírus é maior. Então, shoppings, enfim, igrejas. Ou seja, evitar mesmo, levar até naqueles brinquedos coletivos. Isso, evitar. Nessas épocas, né? criança... Porque tem os picos, de fato, né? Sim. Principalmente a nossa sazonalidade, ela começa início de março e vai até agosto. Então, é um período bem... Dessas bronquiolites Bronquiolite, dengue agora vai dengue. começar, porque é o período de chuvas, né? Vai começar, então... E a gente vai falar sobre dengue também. Vamos falar sobre dengue também. Bronquiolite, a gente ficaria aqui a tarde inteira falando sobre, porque é um assunto bem extenso e bem interessante. Certo, então evitar aglomerações, essas coisas, ter esse cuidado, máscara, lavar as mãos, alimentar. Lavagem nasal é muito importante. Criança chegou sempre, mesmo sem sintomas. Mesmo sem sintomas. É prevenção e tratamento. Uma dica para lavagem nasal que meu filho tinha terror e agora ele faz. Ensinar o menino para ele fazer sozinho. Sim, com certeza tem que dar Quando essa ele faz, autonomia. tem domínio, minha filha, no instante ele faz, não é não? Faz. Claro, quando a criança já é capaz, maiorzinha para fazer, compreensão, né? tem um nível de E compreensão. tem aquela frase, o exemplo arrasta, né? Então, se você puder demonstrar para o seu filho, tornar isso corriqueiro, mesmo que ele no começo não faça, de tanto ele assistir fazer, ele vai querer limitar. Agora a gente fala de dengue, que é outra doença muito importante, mas a gente vai falar com esse foco na infância. 2024, né? Recentemente a gente teve aí uma grande epidemia, a gente teve, como eu falei, foram 6 milhões de casos e 6 mil mortes aqui no Brasil. Então, no Nordeste, essa incidência, para a gente ter uma noção, chegou a 431 casos por 100 mil habitantes. A gente quer saber o que é que mudou.
a dengue está mais perigosa? O que é que está acontecendo? Vocês estão vendo mesmo esse aumento de casos? E justo nesse período do ano, nesses meses que vocês estavam falando, qual é o contexto que a gente tem hoje? Em 2024, o que a gente soube, né, que houve a circulação dos 4 sorotipos no mesmo momento. Então, por isso que a mortalidade foi tão aumentada. Esse ano, os casos ainda estão começando, as chuvas começaram agora, mas já começaram nos prontos-socorros a chegarem crianças com dengue. E a gente se preocupa muito porque na criança, a dengue, ela é grave. Sempre é grave? Não, sempre não, mas se ela não for identificada com precocidade e forem instituídas as medidas adequadas, a criança pode evoluir para uma gravidade Muito mais rápido que um adulto. Muito mais rápido do que um adulto. E o adulto, ele consegue dizer o que sente. Isso. Então, às vezes, a dengue na criança, ela não é tão sintomática assim. Não são sintomas exuberantes como um cansaço respiratório, por exemplo. Uma dor numa criança, às vezes a criança está com dor, mas está brincando. O bebê não sabe dizer que está com Então, dor, né? até para o médico, né, que se ele não tiver um olhar clínico aguçado, passa mesmo desapercebido, e quando ele vai perceber que pode ser uma dengue, o quadro já está mais grave. Isso. Então, às vezes, esse não, né, diagnosticar ali no comecinho, entender os sinais de gravidade em crianças, aí realmente retarda o diagnóstico e pode ser até fatal. E como identificar? Quais são os sinais? Então, geralmente a criança com dengue, ela fica primeiro que tudo, ela tem uma febre muito alta, ela fica muito prostrada porque o corpo inteiro dói, a inflamação nos vasos, que você toca na criança, a criança vai reclamar de dor. Se for bebezinho, você pega na criança, ele vai gemer de dor. Geralmente a criança, já num estado mais avançado de desidratação, ela pode apresentar redução da diurese, redução do xixi. É um sinal que você tem que ficar atento, porque o que mata na dengue as crianças é a desidratação. Como ela tem um volume sanguíneo, um volume de líquidos menor no corpo, e perde muito o líquido para o terceiro espaço, que a gente chama a dengue, então essa criança ela vai desidratar muito mais rápido do que um adulto. Identificou que a criança está com febre alta persistente, muito prostrada, muito quietinha, que você toca nela e ela chora, se for um bebê, leva para o pronto-socorro. E as manchas que a gente relacionava muito, né? Apareceu manchinha pelo corpo, vixe, pode ser dengue. Isso. Em toda dengue vai ter manchinhas, certo? Isso. E se aparecer, você tem que realmente correr para o pronto-socorro. Digamos, não precisa das manchas para um diagnóstico, mas se apresentar, você tem que pensar em dengue. E tem que descartar também. Certo. Então, suspeitou, investiga. Né? Existem alguns exames que a gente pode fazer caso suspeite de dengue. Já nos primeiros dias mesmo, não precisa passar muito tempo. Tem a dosagem do antígeno chamado DNS1, que a gente consegue facilmente fazer. É um resultado que sai rápido. Então, a gente consegue também... Mas faz em farmácia? Faz no pronto-socorro mesmo, certo. um teste rápido ali de pronto-socorro. E a gente tem que fazer um hemograma para a gente avaliar hematócrito desse paciente, que é um marcador muito importante antes do bebê agravar realmente. Então, a gente tem como prever, digamos assim, como esse bebê vai evoluir, e as plaquetas. Então, o bebê que está ali com a plaqueta limítrofe, você tem que definir se você vai precisar mandar esse menino para casa ou vai deixar internado para observar nas próximas 12 ou 24, 48 horas. E por que criança com dengue piora tão rápido? Exatamente por isso que eu falei, porque como a dengue, você perde muito líquido para o terceiro espaço, que a gente chama, a gente fica muito, os vasos linfáticos, a gente fica muito edemaciado, então ele desidrata muito rápido, e às vezes não é perceptível a desidratação. Por causa que a criança não consegue. Não consegue então, assim, dizer. É porque os pais, os responsáveis, têm que ficar realmente de olho para identificar isso, o mais rápido possível. Isso, o que eu queria chamar atenção para a dengue em criança, para os pais, assim, prestem atenção. Não é necessariamente no período da febre a fase mais grave da dengue em crianças. Perfeito. Aquela febre que passou, geralmente ela começa alta e passa, aí você diz, beleza, a criança está bem. Observa se aquela criança vai reclamar de dor abdominal, se aquela criança vai ficar com a sonolência excessiva. Isso aí são sinais de alarme, você deve levar imediatamente sua criança para o pronto-socorro. É uma janela crítica que existe ali entre alguns dias de sintomas, é isso? Normalmente é após a febre. É após a Isso. febre. Após a Quando febre. a gente deveria ficar mais tranquilo, né? Na verdade, a febre desaparece e a criança evolui com esses sinais de alarme da dengue. Isso. Vômitos que não melhoram, dor abdominal, Sonolenta. a criança que fica muito sonolenta, hipotensão. Como é que eu reconheço, né? Uma pressão baixa dentro de casa. A criança tá ali sentada ou deitada, dormindo, levanta e dá tipo aquela vertigem. Deita. Certo. Então, é uma sonolência
ao movimento brusco, digamos assim. Então, vomitou mais de uma vez, não melhorou, teve sintoma de dengue, a criança disse que estava com dor de cabeça ou muita dor nas juntas, é a Atrás febre dos dos ossos, né? Antigamente chamava-se febre dos ossos a dengue. Então, é uma dor muito intensa nas articulações, nos pezinhos, nos tornozelos. Então, tem que ter essa atenção. Passou a febre, percebeu que não melhorou ou surgiu algum desses sintomas, está escovando o dente, sangrou ali na gengiva, fez uma lavagem nasal ou fez um A famosa sprayzinho. dengue hemorrágica. Depende do sorotipo, né? Quem determina mesmo é o sorotipo. Certo. Então, alguns vão evoluir bem porque é um sorotipo mais leve, mas infelizmente, aquele que contraiu o sorotipo da dengue hemorrágica, aí ele tem a chance de evoluir com desfecho, né, negativo mais rápido, digamos assim. Então, assim, não é nem o que pensar. Identificou isso aí que vocês falaram, é direto para o hospital e possivelmente aquela criança vai ficar hospitalizada. A dengue, ela é... Não tem como tratar em casa. Tem como tratar em casa os casos leves. Certo. É importante uma avaliação presencial, seja no consultório pediátrico, seja no pronto-socorro, e aí existem critérios, né, que você vai classificar aquela dengue. Se for uma dengue leve, que você consegue hidratar aquela criança por via oral, observar aquela criança com mais cautela, pode ser conduzida em casa, sim. Mas tem crianças que você não consegue, você tem que hidratar de forma venosa, na veia, e aí essas crianças precisam ficar internadas em observação. E sobre a vacina, né? Está disponível pelo SUS para algumas faixas etárias. Isso. Ela funciona mesmo? Tem que dar? Que idade? Tem que, quem não está dentro da faixa etária, mas tem o filho fora, paga, se pode, por essa vacina, faz o esforço? O mais importante no contexto da dengue, antes de falar sobre vacinas, é cuidar do vetor, né? Então, assim, uma medida tão básica, tão simples, que a gente ainda está comendo bola. Negligenciando, né? Exatamente. E aí, nesses períodos de chuva, o mais importante é cuidar do nosso quintal, cuidar das nossas casas, não deixar água parada e tentar realmente as medidas de controle, com crianças usando, por exemplo, repelente. Tem que estar junto ali da receita para os nossos pacientes, né? Usar repelente 2 vezes ao dia, pela manhã e final da tarde, que é quando o vetor realmente vai para fazer a transmissão. Ele tem esses horários até preferenciais. E também a vacina, que graças a Deus também outro avanço, né? Recente, a vacina chegou há pouco tempo. A partir dos 4 aninhos de idade, as crianças já podem receber, até os idosos. No serviço privado, 4 anos. Isso. No serviço Privado, 4 anos, a Quedenga, né? E 10 anos, o SUS. Dos 10 aos 60. Dos 10 aos 60 pelo SUS. Entendi. Então, se você não tem a faixa etária, né, pelo SUS, vale a pena sim. Ela previne contra as formas graves da doença. E nesse contexto a gente é campeão em dengue, né? Nordeste bate recordes. Esse ano Porque aqui é o ambiente perfeito, né, para proliferação do mosquito. Assim, quantas e quantas vezes eu já não fiz reportagens e às vezes assim a gente fala, tanta gente sabe, todo mundo sabe como prevenir, mas esquece de olhar no próprio quintal ou no vasinho que você às vezes não tem nem quintal, mas você tem uma varanda, você tem uma planta dentro de casa, você deixa acumular água em algum canto, você esquece lá um potinho, né, virado para cima. É a doença que está dentro de casa. Sempre costumo dizer, está dentro do nosso quintal. E cuidou do seu quintal, mas se o vizinho também não fizer, né, seus cuidados, então a transmissão acontece de uma maneira muito rápida. Às vezes até nas escolas também, a gente tem escutado muito dos pacientes. Em casa não tem pessoas que moram em apartamento, por exemplo, mas nas escolas também, então é preciso fazer esse trabalho de conscientização. Tem algo que é mito, assim, sobre essa proteção em casa? Vocês já ouviram falar que não procede? Por exemplo, na minha casa... Usei incenso de alguma coisa alguma coisa assim. O que eu acho de mito é que dizem que em apartamentos não pode... Não pode ter, mas enfim, tem. que não resiste a, sei lá, minha casa vive com ar-condicionado ligado, com ventilador, Não. a faixa mosquito, não sei o quê. Não existe isso, a gente tem que prevenir. É universal, realmente. Ele se espalha muito rápido e às vezes sobe pelo elevador também. Sobe a pelo gente já elevador. tem Exatamente. E Só- lembrar que a vacina, ela não vai impedir que a doença aconteça, ela vai evitar as formas graves. Ela é importante, sim, demais. Que nem a Covid, né? Que a gente Isso, sabe, é a mesma todas coisa. as doenças, né? Ela não vai evitar que aconteça, ela vai prevenir as formas graves. Por isso, a importância da gente ter esse cuidado de fazer a eliminação do mosquito. Acho, inclusive, que
a vacina é meio que um atestado pra gente de que não fomos capazes de controlar o vetor. Isso. Então, se a gente realmente fosse, né, usasse essa consciência, não teriam tantos casos, porque a transmissão todo mundo conhece. É muito fácil de falar sobre isso, então é muito fácil de combater também. Mas a vacina realmente foi um recurso que a gente disse, não tem mais como deixar tanta gente morrer para dengue e a gente perder, né, essa luta realmente. Porque é década, né? Já faz mais de década que a gente fala, por isso que a gente liga a televisão, os telejornais, a gente faz inúmeras matérias de conscientização às prefeituras, os governos, né? E também as ações, né? A gente já viu tanto do saneamento básico, né? Cuidados mínimos, assim, de... Até música para criança de dengue eu já vi, já botei meu filho para assistir. E a dengue continua matando. E ela continua por aí, e matando e desenvolvendo gravemente, como a gente acabou de falar, né? Às vezes eu não tinha nem a dimensão da gravidade que essa doença poderia chegar em crianças e bebês também, né? Bebês também. Né? Início desse ano, inclusive, internei um bebezinho muito pequeno, que a gente nem acreditava realmente que fosse positivar, mas assim, nessa época do ano, as chuvas nem se intensificaram ainda, mas áreas mais periféricas, infelizmente, né, que não tem uma qualidade de saneamento básico adequada. Então, existem alguns realmente... os ovos, né, do vírus lá, quando ele vai se replicar, que o Aedes aegypti ele põe, eles passam muito tempo hibernando. Então, às vezes, nem é daquela época ali que tá aquela reprodução, digamos assim. Basta molhar. E aí molha um pouquinho de água, ele volta e eclode e volta a se replicar novamente. É como se ele fosse um urso polar hibernando ali. Então, chuvas... Caiu a menor chuva que seja, ele reativa e volta a circular novamente. Então, tinha um bebezinho no início do ano, bebezinho mesmo, acho que ele tinha uns 7 meses. E aí, a gente pediu as sorologias, infelizmente veio positivo, foi um bebê que evoluiu rápido também, mas graças a Deus teve um bom desfecho, teve um desfecho feliz. Eu lembro, a gente falou de apartamento, dos mitos que eu estava falando aqui, eu morava num apartamento antes e... Eu lembro que eu estava na fase de até licença, eu estava muito em casa, então eu estava observando mais minha casa, olha só, porque às vezes a nossa vida é tão corrida que realmente às vezes a gente não consegue atentar a esse tipo de coisa, porque tem tanta coisa pra gente dar conta, principalmente as mulheres, né? Vou falar porque é a verdade, tá? Então, assim, eu estava mais em casa, observando mais a casa e comecei a ver os mosquitos e matar os mosquitos. E comecei... No apartamento eu morava, era qual, meu Deus? Eu acho que era o 18º, não, 21º, não lembro nem mais, que faz tempo. Era o 21º. Tipo assim, lá no alto e tudo. E era dengue. Eu tirei foto e eu tinha os contatos da época de quem, né, com essa arbovirose, né? E para identificar, isso realmente se trata que a gente vê os listradinhos e tudo. Sei que tem que ser a fêmea, né, que transmite. E eu matei vários mosquitos. Eu lembro que eu compartilhava isso nas minhas redes sociais. E o que é que a gente descobriu? Que o vizinho de cima não estava desocupado o apartamento e que tinha umas partes abertas, tipo as janelas estavam, né, tava tipo abandonado lá. E era um prédio que tava tudo ok, assim, mas aquele vizinho lá de cima não estava em reforma e deixava alagar lá em cima. E aí o que é que acontecia? O mosquito estava indo lá para casa. Então, assim, a gente tem que se preocupar com o nosso e se atentar se está surgindo, de onde está vindo também, para tomar ações para essas pessoas. Quando tem um caso de dengue, né, quando aparece, eu sempre pergunto, você mora onde? Na sua região está tendo casos? Porque se tem você tem que descobrir o foco. Ele tá ali perto. Então, você tem que procurar... Também não faz viagens quilométricas, né? Eu acho. Se tem um caso ali diagnosticado, então vale a pena essa pesquisa, né? Ao redor, de onde é que tá vindo. Tem que achar o foco. Às vezes, no condomínio mesmo. Alguém apareceu com caso de dengue. Acho que isso foi no ano passado, quando a gente mora. E aí, o síndico, ele foi realmente atrás. Uma busca ativa. Fulano da casa tal... apareceu com esses sintomas, está internado com quadro de dengue. Então, agora, no condomínio, a gente vai fazer uma busca para saber onde estava, quem tinha foco realmente, né? E existe a vigilância sanitária, quando você faz a notificação de um caso de dengue, ele manda a equipe fazer um determinado perímetro, eles fazem essa análise, inclusive no condomínio também que a gente mora, teve um caso, e aí eu acionei, e eles enviaram a equipe foi lá, fez durante... a busca, né? Não encontrou, mas eles fizeram eles colocaram o produto específico. Sim. Não é mais o fumacê, né? Agora é um produtozinho que eles colocam.
E aí, se você tem um caso, notifica esse caso, que com certeza a vigilância sanitária vai chegar junto. Agir, tem como agir. Tem ações. Então é isso, tenho certeza que o alerta está feito, né? A gente conseguiu passar essas informações com duas pessoas que a gente pode confiar, né? Sabe da credibilidade, vocês são médicas formadas, experientes, estão aí em contato direto com essas crianças, com esses pais. Agradeço demais por vocês, né, tirarem um tempo de vocês, que eu sei que é tão corrido em meio a plantões, consultório e tudo mais, para dividir isso aqui com a gente. Mas nós que agradecemos pela oportunidade de fazer o alerta, de usar as redes para fazer o alerta, né, poder evitar maiores gravidades para nossas crianças, que a gente sofre com o sofrimento deles. Então eu acho que toda informação, quando ela chega da forma adequada, ela pode ajudar muito. Isso acho que faz parte da nossa missão, né, também enquanto médicas e pediatras, disseminar conhecimento nesse tempo de tanta desinformação, ou às vezes informações desencontradas, a gente trazer, né, esses alertas e evitar que esses bebês, essas crianças, essas famílias, na verdade, passem por esses momentos de turbulência e às vezes por uma falta de informação, de um cuidado, cheguem a casos mais graves que poderiam ter outro desfecho caso tivessem cuidado mais cedo, acesso a essas informações realmente. Então a missão agora é olhar para dentro de casa primeiro, dar uma vasculhada, porque assim, para evitar tudo isso que a gente falou aqui, às vezes é olhando para o próprio quintal. Não é isso? Obrigada, meninas, mais uma vez. Agradeço também aqui aos nossos parceiros que contribuem para embelezar, né, estruturar os nossos cenários, a Balcone, a Quanta Iluminação, a Mármore Limitada, Jocil, Florence, o Viveiro Marina e a Inovanet. E se você quer assistir outros programas aqui da Ruma TV, a gente fala sobre tudo o que você imaginar, inclusive música, né? Temos um programa aqui maravilhoso com Alexandre Siqueira, explorando esse universo musical. E o Agora é Assim também, com várias entrevistas interessantes, vocês já sabem. Acesse o QR Code, siga a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio.